Fala galera, sejam bem-vindos à cobertura de provas da Medway. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou professor de cirurgia aqui da Medway e é um prazer inenarrável estar com vocês nessas apostas para a prova do Einstein. Eu fiz minha residência de cirurgia geral na Escola Paulista de Medicina, mas uma das provas que eu prestei e passei foi a do Hospital Israelita Albert Einstein. E para todo mundo que me pergunta, eu falo, se eu estivesse prestando prova, eu prestaria Einstein sem via de dúvidas novamente e se passasse, ficaria extremamente balançado para fazer residência lá. A gente sabe que o Einstein é um hospital privado que se preocupa com a qualidade, da assistência aos pacientes e com a qualidade do ensino que ele está prestando. Então as residências vêm uma melhora constante aí ao longo dos anos. Tem cirurgia geral lá, né, que foi o que eu passei na época. E eu espero que essas apostas ajudem demais vocês na provinha para que vocês consigam acertar as questões, consigam obter a pontuação que vai levar vocês para a segunda fase, para mandarem super bem, para brilharem. E eu já começo confessando que essa época do ano, meu coração fica a mil, a ansiedade bate em mim também, porque a gente está junto de vocês. E vamos começar então as nossas apostas para a prova do Einstein, para a gente falar sobre como é a cirurgia na provinha do HIAE, né? Hospital Israelita Albert Einstein. Galera, as questões de cirurgia normalmente do Einstein são mais diretas. E elas serem mais diretas não necessariamente significa que os enunciados são curtos, não, tá? Eventualmente vamos ter enunciados mais longos, mas aquela pergunta final vai direcionar para uma resposta mais rápida, para uma resposta mais direta, que a gente vai ler ali nas alternativas, marcar o X e acertar. Então, se eu pudesse deixar uma dica na provinha de cirurgia do Einstein, sabendo disso, deem sempre uma lida na frase final, para vocês saberem o que vai ser perguntado de vocês, mas voltem para o enunciado, porque é normalmente no enunciado da prova do Einstein de cirurgia que vai estar o caminho para vocês chegarem na resposta correta. É uma prova que tradicionalmente tem poucas imagens, isso não quer dizer que não tem imagens, quer dizer que tem poucas imagens, como está escrito, só que vem aumentando. E a minha aposta para esse ano é que a gente tem um maior número de imagens, então pode ser que ano que vem, quando eu estiver gravando essa live aqui, quando eu estiver conversando com vocês sobre as apostas do Einstein, a gente fale de uma prova rica em imagens, porque está seguindo a tendência da Dona USP, né? Que muitas provas de residência se inspiram aqui em São Paulo. E essas questões, como eu falei para vocês, normalmente vão ter detalhes ali no enunciado que vão pedir para a gente determinar qual é o próximo passo ou a conduta definitiva. A gente vai ter que ler com atenção para ir direcionando o raciocínio, chegar em um diagnóstico para chegar na resposta correta. Algumas vão pedir o diagnóstico direto e a gente vai acertar com tranquilidade. Outras vão exigir esse raciocínio a mais. Beleza? E quando eu estava selecionando aqui os temas para a gente conversar, os assuntos, né, os nossos focos aqui da Medway, para a gente entrar um pouquinho mais a fundo nas nossas apostas, o que eu selecionei? Eu fui lá e olhei o que tem de padrão acontecendo nos últimos anos. O que o MedBrain está me falando? E aí, dei uma olhada no que mais cai, vi um padrãozinho de cobrança e falei, é isso que eu tenho que conversar com a galera para a gente não errar nada. Então, vale a pena passar o olho nessas nossas apostas do Einstein. A gente vai falar de cuidados pós-op, a gente vai falar rapidamente de trauma abdominal, abdômen agudo obstrutivo, cuidado pré-op, trauma torácico. É bastante coisa? É, mas lógico eu vou trazer aqui aqueles detalhezinhos que se vocês relembrarem agora, vocês vão acertar com tranquilidade e não vão errar. Uma prova do Einstein, galera, a gente não pode errar aquilo que a gente sabe. Então eu vou enfatizar muito aqui coisas que a gente já fixou, que a gente trabalhou muito ao longo do ano, mas que às vezes a gente deixa escapar um detalhezinho ou outro e a gente está aqui justamente para isso, né? Para dar aquela lapiladinha ali no diamante e vocês chegarem e brilharem na prova. Não vou falar nessa ordem aqui, apesar dessa ser a ordem dos assuntos que mais têm caído. Eu vou começar com os cuidados pré-ops para fazer sentido, né? Não faz sentido a gente falar de pós-op antes do pré-op. A gente tem que cuidar do paciente antes para saber cuidar depois. E um assunto que pode ser corriqueiro aí na prova do Einstein, para a gente começar as nossas apostas, é
a respeito das medicações no pré-operatório. Eu trouxe a tabelinha completa para a gente revisar, para a gente lembrar quais são as medicações que a gente tem que suspender previamente, ó. AS 7 dias, clopidogrel 5, 7 dias, anti-inflamatórios não esteroidais, normalmente 3 dias antes, tá? Varfarina, ali que vai deixar o paciente com sangue fino, né? A gente tem que suspender previamente também. Tem os que a gente tem que suspender no dia da cirurgia, como os hipoglicemiantes orais, que eu vou fazer um adendo já já sobre diabetes, porque não tem como não falar nessas nossas apostas sobre isso. Insulina de ação longa, antirretrovirais. Só que normalmente na prova do Einstein, galera, pode aparecer também, sabe o quê? As medicações que a gente tem que manter, tá? Que a gente tem que manter. Então, em adendo a essa tabela, tem mais algumas que a gente tem que suspender previamente, mas vamos focar nas que a gente tem que manter primeiro. E qual é o raciocínio que eu quero que vocês levem para a hora da prova, para lerem uma questão e saberem o que tem que manter? Raciocínio é assim. Se é uma medicação que, se eu tirar do paciente, ele vai ter alguma forma de complicação, de descompensação, que vai levar o anestesista a ganchar a cirurgia, eu vou manter. Então, olha só, antihipertensivo. Se eu tiro o antihipertensivo do paciente, pressão vai lá para as alturas, anestesista gancha. Antidepressivo. O paciente vai ficar choroso no leito, confuso, anestesista vai ganchar. Estatinas, galera. Estatinas a gente mantém também para não aumentar o risco cardiovascular do paciente. Broncodilatadores para eles aguentarem a ventilação mecânica. Imagina, paciente que usa broncodilatador tem uma crise ali no pré-operatório, quando estava indo para o centro cirúrgico, o anestesista vai ganchar. Mesma coisa, mesmo raciocínio para anticonvulsivantes e a nossa famosa levotiroxina ali, né? LT4, para os pacientes com hipotireoidismo. Algumas outras medicações que a gente tem que suspender, só continuando aquela tabela para quem gosta de anotar na sequência, né? Os novos anticoagulantes orais, NOACs, né? Os estrogênios e agentes anti-osteoporose e os fitoterápicos. Cuidado com a ginkgo biloba, né? A ginkgo biloba está associada até a outras repercussões aí, mas tem que suspender no dia da cirurgia. Não acho que vai aparecer essas coisinhas aqui não. Prova do Einstein vai falar com vocês sobre o que manter e sobre como suspender algumas coisas específicas. Pode aparecer um detalhezinho mais específico sobre o AS, quando a gente está conversando aí de cirurgia vascular. A gente sabe que no Einstein, uma das subespecialidades cirúrgicas que tem lá a prova de R+, é cirurgia vascular. Então tem chefe forte da cirurgia vascular na casa. Podem colocar ali uma cirurgia de endarterectomia de carótida por conta de uma oclusão acima de 50% em um paciente sintomático, e esse paciente já estava no tratamento clínico, que é fundamental para a gente tentar estabilizar a placa, evitar eventos futuros, estava com AS e clopidogrel. O que a gente vai fazer? Vai precisar suspender? Olha só, não, galera. A gente continua o AS nesses pacientes. Vocês sabem por quê? Porque a endarterectomia de carótida é uma cirurgia que tem um elevado risco cardíaco. O paciente pode infartar na mesa. Se eu tiro o AS, eu estou deixando ele mais suscetível a ter um evento cardiovascular ali enquanto eu opero. Então pode deixar o AS nos pacientes que vão fazer endarterectomia de carótida. Belezinha? Essa era a principal. A gente trouxe algumas outras aqui, como paciente com stent coronário, se já tiveram um IAM, uma síndrome coronariana aguda, um AVC recente, a gente pode manter ali o AS e o clopidogrel também. Às vezes a gente fica pensando, Daniel, mas o doente não vai sangrar demais? Galera, eventualmente a gente opera até o paciente heparinizado, né? A gente, imagina só, um paciente que chega com um abdômen agudo vascular, que a gente já começa a heparina no pronto-socorro, a gente opera ele com a heparina rodando ali para que a gente consiga salvar o que a gente consegue salvar de alça e tirar o que a gente não consegue salvar. Só para vocês elucidarem isso na cabeça, né? Pacientes com doença arterial obstrutiva periférica que vão fazer uma cirurgia vascular infrainguinal, mesma coisa, esses pacientes vão manter o AS. Eventualmente, se for um caso de embolia arterial aguda, vão estar até anticoagulados desde o pronto-socorro, na mesma pegada que eu estava comentando com vocês agora. E outros pacientes, era o que a gente via tradicionalmente ali 7, 10 dias antes. E do diabetes? Do diabetes, a gente tem um clássico que eu deixo aqui na tabelinha, além do manejo perioperatório, dos hipoglicemiantes orais, insulinas, a gente tem que fazer esse controle ali da hemoglobina glicada para ficar abaixo de 7. Normalmente a gente usa a insulina, tanto no pré-op, porque dá para suspender no dia, como a gente viu, né? E já deixa esse paciente sem os anticoagulantes orais desde a internação. É o mais clássico, mas não é isso que eu acho que vai aparecer sobre diabetes.
O que eu acho que vai aparecer sobre diabetes? O Ozempic, né, galera? A famosa semaglutida aí. Por quê? Porque esse ano a gente teve uma confusão grande, a gente até comentou sobre isso na nossa aula de atualidades e atualizações. A gente teve a Sociedade Brasileira de Anestesiologia progredindo cada vez mais o tempo de suspensão no pré-operatório. Em hospitais grandes como Einstein hoje, o paciente só opera se ele tiver suspendido a semaglutida 21 dias antes do procedimento, galera. 21 dias. Então, se aparecer alguma coisa de semaglutida, lembrem desse valor que foi o último que o pessoal da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, junto com os estudos que vinham aparecendo demais, pipocando aí, né, na literatura, a gente chegou a esse valor de 21 dias. Antigamente era 2 dias, mas antigamente a gente tinha só o quê? Victoza, né? A gente tinha só o Victoza, que era de ação mais rápida, aí surgiu o Saxenda, que o pessoal começou a progredir um pouquinho mais ali para 7 dias, até chegar a semaglutida. E eu estou falando um monte de nome comercial aqui, eu deveria ser patrocinado, mas não sou, então vamos avançar. Eu quero que vocês guardem só esse detalhezinho, tá? Semaglutida, 21 dias. Aposta Daniel. Bora ver se aparece. E asa? Asa, galera, normalmente não aparece muito nas provas aqui de São Paulo, né? Nas provas das grandes instituições. Não de maneira direta. Às vezes, a gente tem que pensar no asa do paciente para decidir se a gente vai operar ou não. Por exemplo, num caso de abdômen agudo inflamatório, por uma colecistite aguda, uma colecistite num paciente com asa 4, asa 5, a gente sabe, asa 5 já é moribundo, né? Mas asa 4 principalmente, a gente sabe que a gente vai ter que submeter ele a uma colecistostomia. Então, na prova do Einstein, não necessariamente vai pedir para vocês o asa. Apesar de que de todas as provas grandes, essa é a prova que tem chance de pedir o asa, eu acho que eventualmente vai aparecer mais dentro de algum contexto clínico, de um paciente que vai ser submetido a um procedimento, e a gente tem que decidir se esse paciente tem um fit ou não tem um fit para a cirurgia, né? Quem são os que vão ter fit para a cirurgia? Principalmente asa 1 e asa 2, aqueles pacientes rígidos ou com doenças sistêmicas aí de leve intensidade, controladas, tudo em paz, né? O hipertenso, o diabético controlado. Da feita que a gente passa para o asa 3, doença sistêmica grave, mas que ainda não incapacita, a gente pode ter a conversão para opções não cirúrgicas, como drenagens minimamente invasivas, uma colecistostomia, no exemplo que eu estava dando, um paciente idoso, asa 3 ou asa 4, com uma apendicite aguda complicada, um abscessozão, o que a gente vai fazer? Drenar, a famosa apendicectomia de intervalo. Eu acho que se o Einstein colocar alguma coisa para a gente lembrar do asa, vai ser nesse sentido. Sucesso? E aí o asa 5 é um moribundo que não tem expectativas de vida mais, 24 horas ali com ou sem uma operação. Aneurisma roto, politrauma, dificilmente vai chegar aqui, né? Asa 5 e asa 6, a asa 6 é uma morte encefálica. Lembrando que se for emergência, colocar o Ezinho do lado. Vai que aparece um 4E e um 4 não E na prova para a gente marcar, né? A gente tem que lembrar desses detalhes. Sucesso! Deu para pegar esse detalhezinho do asa, porque agora eu queria entrar nos cuidados pós-op com vocês. E quando a gente está falando de uma prova como a do Einstein, sempre tem uma questãozinha falando sobre dreno, galera. E aí, para a gente acertar essas questões, eu quero que vocês se façam uma pergunta na cabeça. Onde esse dreno está alocado? Se o dreno estiver alocado em um local, ele vai ter uma função. Se ele estiver em outro local, vai ter outra função. E aí a gente vai ter que raciocinar em cima das questões para entender o motivo dele estar ali. Imagina só, um dreno alocado numa via biliar, depois da gente ter mexido nessa via biliar, depois da gente ter feito uma coledocotomia para tirar pedras, e a gente deixa um dreno de Kerr dentro da via biliar. Esse aqui é um dreno para quê? É um dreno para auxiliar na cicatrização, para manter a via biliar pérvia, evitando fístulas. Diferente de um dreno que a gente coloca para vigiar, digamos que um coto retal intraperitoneal, que ficou, na verdade, a gente deixa mais os drenos no coto retal extraperitoneal, quando a gente está abordando o reto extraperitoneal, né? Mas quando a gente deixa um dreno perto de um coto retal, a gente quer ver se vai ter alguma fístula, se vai ter alguma coisa. E aí o aspecto desse dreno vai falar para a gente exatamente o que está acontecendo. O aspecto da secreção drenada vai depender exatamente de onde ele está, e o que estiver vindo vai falar para a gente se esse doente está complicando, se não está complicando, se era o esperado, se não era o esperado. E aí alguns exemplos para vocês. Dreno na via biliar, famoso dreno de Kerr. O que a gente espera que venha nesse dreno? Bile, a gente espera que venha um dreno bilioso.
Se a gente deixa um dreno ali pela cavidade abdominal, vigiando alguma alça de intestino que a gente fechou, querendo ver se vai aparecer uma fistuleta ou alguma coisa, a gente não quer que venha fezes, a gente quer que venha um dreno seroso, no máximo serohemático. E aí, se esse dreno está na parede abdominal, imagina aqueles drenos que o pessoal coloca depois de cirurgias plásticas, que também é forte no Einstein, né? O pessoal colocar aqueles drenos que atuam por pressão negativa, como um dreno Portovac, um dreno de Blakezinho. Aí esses drenos que ficam puxando o sangue do subcutâneo, o que a gente vai esperar? Se está puxando sangue, vai esperar um dreno serohemático. Beleza? E aí, se só tiver no subcut, galera, se tiver só mais superficial, sem contato com a parede, imagina um dreno que a gente colocou depois de tirar um abscesso, alguma coisa do tipo, um linfonodo, aí vai ser só seroso. Deu para entender a diferença? O que a gente espera em cada um. Se a gente ver um aspecto incoerente com isso que a gente está pensando, a gente vai pensar em confusão. Uma fístula, se tiver com aspecto fecaloide, o dreno dentro da barriga. Em relação ao débito é muito importante, porque confesso uma coisa para vocês, das questões que eu olhei do Einstein, e eu sempre comento isso com vocês quando a gente está discutindo questões ao longo do ano, eles gostam de deixar bem claro que o volume do dreno influencia a nossa tomada de decisão. Se for um dreno que está com baixo débito, menor que 200 ml no dia, suave, tá tudo bem. Agora, se esse dreno começa a debitar demais, 200 a 500 ml, mais de 500 ml, imagina um dreno que estava ali vigiando uma úlcerorrafia gástrica depois de um paciente que teve uma úlcera perfurada e aí ele começa a ter uma saída de 800 ml de líquido gástrico. Já caiu no ar essa questão. O que a gente vai ter que fazer? Reabordar, porque o débito está muito alto. Eles gostam que a gente faça essa associação. Agora, se for um paciente no pós-operatório de colestectomia, foi uma colestectomia difícil, a gente deixa um dreno para vigiar ali se não vai ter nenhuma fístula, e aí começa só a sair um pouquinho de bile, 50, 100 ml no dia. Galera, isso é só bile extravasando depois da cirurgia. Deixa a fase inflamatória se assentar ali, passar, esse dreno vai zerar, a gente vai tirar ele na tranquilidade. Tranquilinho? Então, junto com todos esses aspectos que eu estou comentando com vocês, tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Cirurgião adora, né? Cirurgião adora falar que cirurgia resolve, mas a clínica é fundamental para a gente conseguir saber se a gente vai precisar operar ou não o nosso paciente. Eu tinha um professor que falava o seguinte, cirurgião bom não é aquele que sabe indicar a cirurgia. Cirurgião bom é aquele que sabe quando contraindicar. Então é aquele que ninguém chama de barrigador, que fica barrigando cirurgia. Não, cirurgião bom é aquele que, com evidência de literatura, frente à melhor evidência disponível, fala que aquela cirurgia não deve ser realizada, porque provavelmente aquilo vai se resolver. Sucesso! Outras complicações pós-operatórias, que não tem como a gente não falar, né? Se eu viesse dar essas apostas para vocês e não falasse das clássicas, eu estaria cometendo um suicídio intelectual, porque as chances disso aqui aparecer são maiores do que quaisquer outras coisas. A gente tem que saber diferenciar um seroma de um hematoma, de uma eventração, de uma evisceração, de uma infecção de FO, de uma abscesso, de uma fístula. O que é cada um? Tabelinha legal para quem gosta de bater foto? Bateram a foto? É isso, galera. Ó, seroma. Seroma é só o que se acumula ali embaixo no subcutâneo, galera. É só seroso. É líquido que se acumula ali, normalmente a gente faz uma punção simples com curativo compressivo e resolve. Hematoma. Hematoma já é sangue que está se acumulando. E diferente do seroma, que também tem chance de infectar, hematoma tem mais chance de ter alguma contaminação bacteriana e causar uma confusão grande. Então a gente vai fazer uma compressão local ali com drenagem, com abertura dos pontos cirúrgicos para controlar esse sangramento. Qual é o clássico de hematoma que vem aparecendo demais nas provas? Hematoma cervical pós-cirurgias de tiroidectomia, por exemplo. O paciente pode evoluir com insuficiência respiratória, a gente tem que abrir os pontos para deixar o sangue sair e aí, eventualmente, a gente leva no centro cirúrgico para cauterizar o que está sangrando e resolver a vida desse doente. Ou só abre os pontos, faz um curativo compressivo sem obstruir, sem comprimir demais a via aérea dele e resolve também. Eventração e evisceração é um clássico, às vezes a gente confunde demais. E o que eu quero que vocês entendam para a prova do Einstein, tá? Se um paciente está com uma eventração ou uma evisceração, isso pode ser indicativo de alguma complicação intraabdominal. Guarde essa informação.
Eventração é só quando a aponeurose abre sem abrir a pele, como se fosse uma hérnia ali acontecendo rapidamente. Inclusive, uma eventração que a gente não trata vira uma hérnia habitada no futuro. E a evisceração é quando abre a aponeurose e abre pele. Tem alça de intestino, tem epíplon para fora. Pois bem, se essas duas situações podem estar indicando uma confusão intraabdominal, a gente deve investigar como está a situação dentro da barriga. Então a gente reabre, lava essa barriga, faz um inventário adequado da cavidade e volta a fechar. Mas qual é o porém? Se a abertura dessa aponeurose for pequena, ou seja, uma eventração pequena, menor ali do que 50%, a gente pode optar por acompanhar esse doente. Porque se formar uma hérnia, vai formar uma hérnia pequena. Sucesso, mas eu acho que não é isso que vai aparecer no Einstein, não. Eu acho que vai aparecer o que está escrito aqui. Vai aparecer um paciente com uma eventração grande ou já eviscerado para a gente indicar cirurgia. Para a gente indicar cirurgia, sabendo que a gente vai ter que procurar alguma complicação intraabdominal. Então até imagina um caso clínico de um pós-operatório de apendicectomia complicada, tivemos que fazer uma incisão infraumbilical, uma incisão mediana infraumbilical, estava complicado, cheio de pus no pós-operatório, o paciente eventrou ou eviscerou. E aí está ruim, pode estar tendo febre, pode estar tendo taquicardia, para a gente lembrar que pode ser uma fístula que desencadeou essa eventração, essa evisceração. Sucesso! Infecção de FO, mais clássico também, se leve sem celulite, a gente abre, faz a limpeza, debrida. Agora se for grave com celulite, tem que cuidar localmente e fazer antibiótico. Abscessos e fístulas, mesma coisa, né? Se nova peritonite, instabilidade hemodinâmica, cirurgia, instabilidade hemodinâmica é sempre cirurgia, né? Se estabilidade, jejum, antibioterapia, suporte nutricional, e a gente drena por radiointervenção se necessário. Isso aqui é legal porque pode aparecer no Einstein também, galera. Abscesso pós-operatório. Imagina, operou esse mesmo apêndice que a gente estava conversando. O paciente foi operado do apêndice e evoluiu com abscesso ali depois da cirurgia. É um abscesso de 6 centímetros, digamos. A gente vai precisar reoperar ele só porque fez esse abscesso? Não. Como está grande, podemos indicar uma drenagem por radiointervenção no pós-operatório. Uma fistuletazinha provavelmente ali do coto apendicular ficou vazando, fez um abscesso na região, a gente drena por radiointervenção. Muito bom, cuidados pós-op com uma interface grande com abdômen agudo, né? Principalmente abdômen agudo inflamatório, eles gostam, galera. Mas gostam também de abdômen agudo obstrutivo. Sim, abdômen agudo obstrutivo, a gente tem que saber diferenciar esses raio-x, né? Raio-x, mostrando uma distensão central, com empilhamento de moedas. Normalmente as alças não estão tão dilatadas assim, porque o delgado não dilata tanto quanto o cólon, que apresenta essa dilatação mais periférica, com austrações, é a dilatação colônica, né? E o volvo de sigmoide, que tem o sinal clássico do invertido ou do grão de café, que a gente vai fazer descompressão colonoscópica. E aí a gente pode ter diversas causas, né, quando a gente está pensando em abdômen agudo obstrutivo, e aí eventualmente alguma dessas imagens associadas, tá? Volvo de sigmoide. Volvo de sigmoide, se aparecer, galera, vai ser a clássica ali, colonoscopia descompressiva, a não ser que esse paciente já tenha múltiplos episódios e já esteja com sinal de isquemia, por exemplo, seja numa tomografia que a gente faça, que a gente veja pneumatose intestinal, ou até mesmo no momento da colonoscopia do colega que está fazendo ali o exame e fala, olha, tá ruim aqui por dentro, melhor abordar. E a gente aborda e faz uma retossigmoidectomia, tá? Nada de sigmoidopexia. Sigmoidopexia se fazia antigamente. Pexia era fixar, né? Distorcia intraoperatório e fixava o seco para ele não se torcer mais. Isso caiu por terra. A gente só indica isso atualmente quando a gente está operando às vezes com um chefe mais velho ou quando o paciente é poliencarcado e aí essa é a única alternativa para tirar ele de algum tipo de mecanismo de morte que esteja em atividade ali por conta do abdômen agudo obstrutivo. Vamos fazer uma associaçãozinha bem legal, que é clássico da prova do Einstein, curtir essas associações, hein? Curtir essas associações entre a dica que vai aparecer no enunciado e a etiologia, com a gente lembrando do manejo já na sequência, tá? Primeiro vamos associar a dica com a etiologia, já a gente fala do manejo. Cirurgia abdominal prévia, o que a gente tem que lembrar? Brida.
Brida normalmente acontece depois de alguns anos, mas pode acontecer também precocemente, então não se esqueçam delas. Fezes afiladas com sangramento anal, neoplasia coloretal. História de litíase biliar caiu ano passado, então acredito que tenha menos chance de aparecer esse ano, mas a gente sabe que a vida imita a arte imita a vida, então ano passado pode cair coisa esse ano, pode aparecer um ilho biliar de novo e eventualmente perguntando até se a gente vai abordar a vesícula biliar ou não, né? E aí para já falar disso, eu falo no próximo slide que eu vou falar de manejo. Então, história de litíase biliar, ilho biliar, né? Tríade de Higler, aerobilia, distensão abdominal e cálculo ectópico. Abaulamento inguinal, a gente tem que lembrar de hérnias, e hérnias para a prova do Einstein, eles gostam de alguns detalhes. Eles gostam que a gente saiba que hérnias assintomáticas a gente tem que operar normalmente, a não ser que seja um paciente velhinho, cheio de comorbidade. Aí a gente vai para o famoso watch and wait, né? Watchful waiting também, por alguns outros artigos como chamam. O que é isso? É que se o paciente for velhinho, cheio de comorbidade, a gente pode não operar. A gente vai acompanhando. Se ele desenvolver sintomas, a gente opera. Porque todo paciente com hérnias sintomático, aí sim, é cirurgia. Pode aparecer isso. E já apareceu também uma coisa que pode aparecer de novo, falando de hérnias com perda de domicílio, em que a gente vai precisar fazer uma tomografia de abdômen para investigar outras doenças. Porque se vocês lembram bem, hérnias com perda de domicílio, onde a gente tem mais do que 25% ali, né, do conteúdo herniário sendo relacionado com o conteúdo abdominal, a gente precisa investigar outras doenças porque a gente não vai conseguir abrir essa barrigota depois que a gente reconstruir ela para resolver o problema do doente. Pacientes pediátricos, a gente tem que lembrar do ilho meconial e da intussuscepção intestinal. Cirurgia pediátrica também costuma aparecer, intussuscepção intestinal, fezes em geleia de framboesa, descompressãozinha com enema, acompanhando com ultrassom. Pode aparecer alguma coisa disso. Pós-operatório de cirurgia abdominal, ilho paralítico e sempre fazer a diferença com a síndrome de Ogilvie. Síndrome de Ogilvie, o paciente vai estar mais grave, numa UTI, ele vai ter fatores que vão levar a gente a pensar que ele está fazendo essa pseudo-obstrução colônica, né? E pacientes em repouso, acamados em casa de repouso, fecaloma, toque retal, a gente resolve, né? E o manejo, galera, que eu falei que eu ia falar com vocês. Manejo geral, para todo abdômen agudo obstrutivo, jejum, sondinha e soro. Daniel, a sondinha é para quê? A sondinha, galera, é para evitar que a gente continue deglutindo ar e continue distendendo ainda mais a nossa barriga. A nossa não, né? Do paciente que está obstruído. Mas a sondinha não vai resolver se o problema for colônico, se o problema for mecânico. Então, eventualmente, a gente vai precisar determinar a conduta de acordo com a etiologia. E aí, volvo sigmoide, falei para vocês, descompressão colonoscópica, cirurgia cisquemia ou reperfusão, acho que isso aqui tem chance de aparecer. Fecaloma, retirada manual das fezes impactadas. Síndrome de Ogilvie, neostigmina. Já apareceu em prova esse ano, as chances de aparecer em outra aumentam, porque é assim que a vida é. É assim que a gente acompanha ano após ano as provas acontecendo. Então, síndrome de Ogilvie, lembrem da neostigmina. Mas para a gente fazer a neostigmina, tem que descartar obstrução mecânica. Então, a gente só vai prescrever a medicação numa síndrome de Ogilvie depois que a gente fizer uma tomo e ver no detalhe que não tem nada obstruindo mesmo, porque senão a gente faz a neostigmina e o paciente piora. Ilho paralítico, considerar aí conduta expectante, introduzir a dieta, ver como ele vai evoluir. Bridas, jejum, sondinha, soro, 75, 80, 90, muitos % dos casos vão se resolver, tá? Na verdade, são 90% dos casos vão se resolver aí só com jejum, sondinha e correção dos tubos hidroeletrolíticos. A gente resolve as bridas. Se não resolver, a gente pode ir para correção, inclusive por videolaparoscopia. Hérnias eu falo já já. Ilho biliar, cirurgia. E aí eu já queria comentar com vocês aquilo que eu falei. É necessário ou não é abordar a vesícula, galera? Não precisa, tá? A gente pode abordar a vesícula num caso de ilho biliar, afinal de contas é dela a fonte da doença, do cálculo que saiu, só que ela não vai mais formar cálculos, afinal ela já está fistulizada para o intestino. Ela já está fistulizada para o intestino, não vai mais formar cálculos, então não tem risco disso acontecer de novo. Agora, a gente pode abordar ela no mesmo procedimento cirúrgico, pode abordar ela algum tempo depois, que é o que a maioria da galera prefere, e normalmente isso que pode aparecer na prova, ou pode nunca abordar. Então não existe um consenso,
por isso as chances de isso aparecer na prova caem demais, mas caso apareça, vocês estão cientes. Beleza? Ah, Daniel, o que eu marco? Abordo no mês? Se tiver todas as opções, marca para abordar em um segundo momento. A gente briga junto, pega os artigos e vai jogar na cara da Coreme de lá. Beleza? Neoplasia coloretal é variável, cirúrgico ou clínico, dependendo aí, falando de tumores do aparelho digestivo é outra coisa, mas eventualmente a gente precisa desobstruir de alguma forma. Então, se for um paciente com tumor obstrutivo e tiver alguma opção ali para fazer só uma descompressão, galera, se o paciente estiver muito grave, o que a gente faz? Uma colostomia proximal ao tumor, às vezes em alça, para tirar ele da urgência, investigar melhor e tratar de acordo com a etiologia que a gente identificar. E hérnias? Hérnias, foi o que eu falei para vocês. Sintomáticos, cirurgia sempre. Assintomáticos, a gente só não opera se for o vozinho cheio de comorbidades. Eu queria reforçar aquele detalhe que já apareceu das hérnias com perda de domicílio, então a gente tem que fazer uma tomografia antes para investigar outras doenças. Sucesso! Vamos avançar para a gente falar de trauma abdominal e a gente começa falando das indicações clássicas de laparotomia. Indicações clássicas de laparotomia. Num trauma contuso, galera, quando tem um trauma contuso e a banca quer que a gente indique de cara a laparotomia, vai ter ou peritonite muito intensa ou instabilidade hemodinâmica com FAST positivo. Esse aqui é o clássico, tá? Esse aqui é o clássico de prova. Alguns serviços ali, mesmo diante da peritonite, vão encaminhar o paciente para fazer a TC, se estiverem estáveis, para programar melhor a cirurgia, né? Isso nunca apareceu na prova, mas o Einstein é um centro de referência, pode ser que apareça alguma coisa do tipo. Então, um paciente com peritonite, estando estável, e a gente precisando fazer a tomografia. Minha aposta é que se eles forem querer esse caminho, cirurgia não vai estar entre as alternativas e a gente vai conseguir acertar com tranquilidade, senão a gente vai ter que entrar com recurso, né? Ferimento por arma branca, galera. Ferimento por arma branca vai ter uma evisceração. Vai ter uma evisceração para a gente indicar a cirurgia de cara. Então o paciente tomou uma facada na barriga e está saindo um epíplon. Cirurgia. Ah, mas é só epíplon. É evisceração, cirurgia. Ferimento por arma de fogo, maioria, 99,99999% dos casos, a gente vai precisar operar, porque no mínimo vai ter uma lesão térmica de alça ali. A gente só não opera, isso pode aparecer no Einstein também, se for um tiro que pega só de raspão, sem violar o peritônio, tá? Se não tiver violação do peritônio, imagina que tem uma tomografia que está mostrando o tiro entrando na pele e saindo na pele, sem machucar a parede abdominal, aí a gente pode tratar de forma não operatória. A estabilidade hemodinâmica com cirurgião experiente, isso aqui, galera, eu até vi já sendo feito na prática, mas nunca deu certo, tá? Nunca deu certo e também nunca vai ser cobrado em prova não operar um tiro na barriga em que o tiro violou o peritônio, tá? Não vai existir isso, porque aí a vida imita a arte e a arte é que tem que operar. Aí a gente sabe que é o que vai aparecer na prova. Mas voltando a falar de traumas, a gente tem que lembrar também dos traumas de retroperitônio. Vocês lembram das zonas do retroperitônio? A gente tem a zona 1, a zona 2 e a zona 3. O que é importante, galera? Nessa altura do campeonato, eu não vou pedir para vocês decorarem tudo que tem em cada uma, porque é assim que a gente consegue raciocinar, né? Eu quero só que vocês lembrem o seguinte, zona 1 e zona 3 tem grandes vasos que se tiver um ferimento penetrante, a gente vai ter que explorar, porque se teve uma facada que pegou a aorta, vai ficar sangrando para sempre. Já se foi um trauma contuso, é um pouco diferente. Isso só se aplica para a zona 1 e 3 de trauma penetrante. Ah, Daniel, tá confuso, eu sei, trouxe tabelinha para a gente se organizar. Olha só, se foi tanto trauma penetrante quanto trauma fechado, trauma contuso na zona 1, que tem a aorta ali na meiuca, que é a nossa maior preocupação, cava inferior ali, exploração cirúrgica sempre. Diferente da zona 3, tá? A zona 3 a gente só explora se for penetrante. Se for trauma contuso, a gente não explora, porque senão a gente pode destamponar e gerar mais confusão do que estava antes. E a zona 2 é só se o paciente tiver em piora, com alguma confusão crescendo ali, né? Uma hemorragia ativa, hematoma e em expansão. Normalmente a zona 2 não é tão cobrada em prova, não. Gosta mais de zona 1 e de zona 3. Beleza? Porque tem essas diferenças, né? Zona 1 opera sempre, zona 3 só opera no penetrante
e a zona 3 não opera no fechado. Trauma torácico também pode aparecer, tá? E a gente está chegando próximo do fim das nossas apostas. Trauma torácico, o que pode aparecer, Daniel? O clássico, galera, o clássico, não vai fugir disso. Vão querer que a gente diferencie aquelas principais lesões, vão querer que a gente entenda um pneumotórax hipertensivo, com turgência jugular, que a gente faça esse diagnóstico diferencial com tamponamento cardíaco, que também pode estar muito túrgido ali. E aí eu já trago um detalhezinho para vocês, que caso apareça um tamponamento cardíaco traumático, se lembrem de não fazer pericardiocentese, a não ser que seja medida salvadora para a vida do paciente. Tamponamento cardíaco traumático, conduta é cirúrgica, janela pericárdica ou às vezes até uma toracotomia ali lateral à esquerda para resolver o que está sangrando. Foi trauma. Deve ter um músculo sangrando, um vasinho sangrando, a gente precisa resolver. Pneumotórax hipertensivo, a gente sabe, descomprime, mas atualmente lá no quinto espaço intercostal pelo TLS, né? E descomprime para depois dar a conduta definitiva, que é a drenagem. Pneumotórax aberto, eventualmente a gente vai lá para o curativo de 3 pontas, né? Mas eu já estou me adiantando um pouquinho aqui, tem duas outras lesões, hemotórax maciço, a gente tem que lembrar, hemotórax maciço, o paciente vai estar chocado, vai estar drenando muito sangue depois que a gente drena. Então, hemotórax maciço é depois da gente estabelecer a conduta por um paciente que tem um provável hemotórax com uma maciçez à percussão, ausculta abolida. Opa, tem sangue nesse tórax, vou drenar, saiu 1.500 ml de uma vez só, hemotórax maciço. Tórax instável, paciente internado na UTI, precisa receber uma analgesia adequada e um suporte ventilatório adequado. Lembrem disso e nada de dar volume demais para esses doentes. E aqui as condutas que eu falei que eu ia trazer para vocês, organizadinhas também, tá? Organizadinhas também. Pneumotórax hipertensivo mais clássico, imediata toracocentese de alívio, definitiva drenagem torácica, tamponamento cardíaco, toracotomia ou esternotomia de emergência ali para reparar a lesão cardíaca. A pericardiocentese só pode ser tentada na impossibilidade cirúrgica para salvar a vida do doente. Eu acho que isso aqui tem chance de aparecer. Pneumotórax aberto, a imediata curativa de 3 pontos ali a gente drena. Hemotórax a gente vai drenar e aí eventualmente vai ter que fazer hemotransfusão porque ele está exsanguinando e eventualmente toracotomia de urgência, né? Na verdade é a indicação, né? É um hemotórax, passou o dreno, saiu mais do que 1.500 ml, toracotomia de urgência, leva o paciente para o centro cirúrgico para dar ponto nesse pulmão, dar xão ali para resolver o que tem para resolver. Tórax instável, analgesia otimizada, UTI e, por favor, imagem de paciente com tórax instável normalmente tem contusão pulmonar. Contusão pulmonar não é pneumonia, não precisa de antibiótico. Outras situações em que a cirurgia é indicada, né? Hemotórax com drenagem contínua acima de 200 ml em 2 a 4 horas, que a gente vai também classificar como um hemotórax maciço, né? Ou necessidade recorrente de transfusão sanguínea, lesões penetrantes em parede anterior do tórax com tamponamento cardíaco. Pelo amor de Deus, se o paciente está tomando uma facada no coração, rasgou músculo, rasgou a arteriazinha que está por ali, tem que dar pontão. E aí é o famoso quadrilátero de Zidler, né? Vocês lembram do quadrilátero de Zidler? Difícil cair pergunta anatômica no Einstein, mas eu tenho que falar porque senão eu não vou conseguir dormir achando que eu não falei esse detalhe para vocês, né? Quadrilátero de Zidler, fúrcula external, rebordo costal, né? Fúrcula external, rebordo costal, rebordo paraexternal à direita e a linha axilar média à esquerda. Quadrilátero de Zidler, bonitão, não leve facada ali, porque senão a confusão é grande. Feridas na caixa torácica de grandes dimensões, lesões traqueobrônicas extensas, isso também pode aparecer no Einstein, lesões traqueobrônicas extensas. A gente teve um caso, infelizmente, de um paciente com Covid que fez uma fístula broncovenosa com Covid e evoluiu para óbito, porque é incompatível com a vida. Então, se a gente tem uma lesão traqueobrônica muito extensa decorrente de trauma, também é incompatível com a vida, pode fazer uma fístula traqueovenosa, dá confusão grande ali, vai fazer uma embolia gasosa, né? Imagina só, tá indo do brônquio para uma veia, tá ar saindo na fúria, vai dar confusão grande. E a evidência de perfuração esofagiana extensa, paciente com mediastinite, também a gente precisa abordar. Sucesso! Antes de eu encerrar, eu quero desejar para cada um de vocês uma excelente prova do Einstein. Como eu falei no começo, é uma época do ano que
Eu, como professor, tenho certeza que os outros professores da média também ficam mais apreensivos. A gente quer que cada um de vocês dê o máximo ali no momento da prova, consigam aplicar todos os conhecimentos que vocês estudaram. E eu sei que para muitos vai ser a primeira prova. Na minha época, foi minha primeira prova. E a dica que eu tenho que dar para vocês é: respirem fundo, é só a primeira prova, cada prova é uma prova. Essa prova pode já ser a de vocês. Basta manter a calma que vai dar tudo certo. E essa é a mensagem, galera. Estamos juntos até o final. Por favor, quem ainda não me segue aqui no Instagram, pode me seguir no Instagram, @danielaber.medway, conforme vocês estão vendo aqui no vídeo, @danielaber.medway. Daniel, preciso saber de algum detalhe a mais. Por favor, fiquei com essa dúvida de última hora aqui na questão. Me manda porque eu olho o Instagram a todo momento. Eu vou responder vocês. Lógico, se for 6 da manhã, no dia da prova, pode ser que eu ainda esteja dormindo. Mas eu vou estar lá na porta de prova junto com vocês. Pode me perguntar lá, porque é disso que a gente gosta. É de ajudar quem sonha em ser residente aqui em São Paulo, quem sonha em ser residente num grande hospital como o Einstein. Beleza, galera? Um beijo no coração de cada um de vocês.